Como identificar um doente mental, um imbecil? Bem, uma pessoa, para identificar alguém que tem algum distúrbio mental, não tem como você abrir o cérebro da pessoa, né? Abrir a cabeça e pegar o cérebro e ficar olhando assim, na parte do cérebro assim. Essa parte aqui do cérebro, ela está atrofiada. Essa parte aqui nunca foi usada. Ou essa outra partezinha aqui do lado tá podre. Não tem como você fazer isso, né? Você não tem como abrir a cabeça de uma pessoa para ver que a pessoa tem distúrbio mental. Então, como é que você vai descobrir que a pessoa tem distúrbio mental? Naquilo que ela fala, de como ela interage com a vida, de como ela entende as coisas. Aí você vai observar que aquela pessoa tem distúrbio mental. E uma das características do distúrbio mental, né, uma maneira melhor de você identificar com facilidade é quando aquela pessoa que você está conversando, interagindo, ela fala assim, Deus está no controle. Uma pessoa que fala isso, ela literalmente tem um distúrbio mental. Então, no caso, é um grau de distúrbio mental um pouco mais profundo ou menos profundo. Ela é uma pessoa mais idiota ou menos idiota. Porque se você falar essa frase, Deus está no controle de tudo, então você vê o mundo e vê como o mundo se comporta. Está tudo descontrolado. A injustiça opera, a ganância que manda, o dinheiro, quem tem dinheiro é o que tem valor, quem tem caráter, um bom comportamento, uma índole boa, essa pessoa não tem valor nenhum. E aquele que, ao contrário disso, por ter dinheiro, é o que vai ter valor. Então, essa frase é uma frase que quem fala isso nunca parou para pensar. Então, essa pessoa tem um distúrbio mental, ou seja, parte do cérebro dessa pessoa não funciona, está podre, está na escuridão, está nas trevas, né? E outra frase também bem imbecil que muita gente fala, é o tal do é assim mesmo. Então, quando alguém diz assim, é assim mesmo, é tipo o que ela está querendo dizer. Seja parado mesmo, fique parado, seja acomodado, seja submisso, aceite o mundo como ele é, e é assim mesmo. E também, quando alguém fala assim, assim mesmo, ela está jogando, ela está querendo não ser responsável pelos seus atos, né? Ela está querendo se isentar de qualquer tipo de culpa da sua vida ser o que é e da sociedade, né, se manter dessa maneira que está, né, totalmente depravada, totalmente sem nenhum tipo de harmonia, nenhum tipo de decência. Então, quando a pessoa fala assim, é assim mesmo, ela está lavando as mãos, né? Ela está dizendo assim, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui na minha vida, aqui, na minha vida acomodada e deixando ser levada por outras pessoas que pensam, né? Então, isso é uma frase que você não é necessário você abrir a cabeça da pessoa para ver que ela tem algum tipo de demência. Então, quando alguém fala alguma coisa, a pessoa observa e identifica isso. Outra maneira, né? Tem várias maneiras de identificar o doente mental, né? O retardado. E uma delas, que também é bem fácil de identificar, é quando a pessoa tem alguma crença, né? Tem aquela crença bem bitolada em alguma coisa, ou a crença no diploma. Ai, meu diploma, eu tenho um diploma, eu sou o cara, eu sou maravilhoso, e quem não tem é burro. Né? Aquele culto ao diploma, né? Não, as pessoas têm que cultuar dessa maneira, buscar ter algum grau de desejo muito forte pelo conhecimento, não pelo um diploma, né? Mas só que as pessoas buscam um diploma como se fosse a confirmação de sua inteligência, né? E na verdade não é. O diplomado aí, as pessoas que são diplomadas, elas demonstram realmente um retardo mental gigantesco, né? Elas ficam bitoladas naquilo e o diploma nada mais é a busca do conhecimento para que você ganhe dinheiro, ou seja, a busca é o dinheiro, não é o conhecimento. Ninguém busca conhecimento praticamente hoje em dia, as pessoas buscam dinheiro. Então, para ter dinheiro é necessário ter o diploma, então eu vou ter o diploma. E nisso perde anos e anos da vida e de certa maneira ela atrapalha o desenvolvimento mental, né? Deixa de evoluir mentalmente para entender o todo. Por isso que tem
diplomata aí, de pessoas que têm estudo, PhD, mestrado ou o que seja, que tem tendência a essa questão da política, né, a pender mais, a ir para o lado mais da esquerda, né? Ou seja, se essa pessoa tivesse algum tipo de conhecimento, de grau de inteligência, não ia cair na esquerda, né? Então, essa é outra maneira de você observar bem a demência e para onde vai a sociedade. E outra também, que tem vários tipos, né, que é a questão religiosa e crença, né, seita, como a pessoa que é espírita, né? O espírita em si, ele realmente, quando o cara diz assim, se você conhecer algum espírita, né, que essa questão de seguir as doutrinas de Allan Kardec, Chico Xavier, toda essa bobagem, se você conhece algum espírita, pode ficar certo. Essa pessoa tem um grau muito alto de demência mental. Porque o espírito em si, né, como vocês devem saber, ele terceiriza em outra existência a culpa que você tem ou aquilo de ruim que esteja acontecendo na sua vida. Ou seja, se você está passando por alguma dificuldade, ele vai dizer que é porque você na vida anterior foi uma pessoa má, você foi um rei que matou muitas pessoas, ou você foi um homem que traía muita esposa, ou que violentou uma mulher no meio da rua, ou você foi um conde que foi muito injusto com os camponeses. Então ele vai colocar não a vida anterior porque você hoje está sofrendo. Ou seja, não vai se responsabilizar pela culpa que você tem, pelas as suas escolhas perante essa vida e você está colhendo aqui. Não é, na cabeça dos espíritos não é isso. Eles estão querendo, eles passam, né? Eles querem dizer que é porque na outra vida você agiu de uma maneira errada e nessa você está tentando, você está sendo punido. E sempre é assim, quando você fala com os espíritas, a pessoa antes sempre era um conde, um duque, uma pessoa rica, nunca era uma pessoa comum, um camponês, sempre tem essa questão. Então, o espírito em si, eles são um dos graus mais máximos da demência humana. É uma coisa absurda. Como também, também é muito, como eu posso dizer, de alto grau, a questão também das pessoas que estudam, né, que tem vários diplomas. Um exemplo disso é um exemplo, dando um exemplo agora de indo para a política, né? Alexandre de Moraes, né, o imperador. Ele não consegue ter um espelho para se ver que ele está sendo super louco, ele está, sabe, perseguindo todo mundo e só ele que sabe, só ele que lê a Constituição e interpreta da maneira certa, só ele que sabe o caminho, só ele que é a democracia, o Estado Democrático de Direito, fica repetindo isso, né? Essa babaquice como fosse um mantra. Então ele não se enxerga. Porque das maiores características do imbecil é que ele não tem uma visão crítica de si mesmo, ele não se vê, ele não se olha, ele não se escuta. Como ele não vê o outro, então ele só vê a si mesmo, então vai ser aquele que ele pensa. E o que ele acha que é certo ou errado. E como ele não se escuta, ele não ouve a bobagem que sai da boca dele. Então, a tendência, né, das próximas gerações é até piorar, porque a demência está sendo uma pandemia, né? E é no mundo todo, ela não é epidemia, ela é uma pandemia. No mundo todo essa demência está tomando conta. E aquele que tenta pensar, aquele que tenta refletir sobre esses pontos, vai ser perseguido, assim como perseguiu os cristãos antigamente, ainda persegue hoje muitos cristãos por aí, em muitos países, mas todo aquele que vai contra a corrente, né, da cultura que está estabelecida e que faz críticas e tenta entender todo o contexto e ao mesmo tempo não quer se envolver, não quer se misturar, ou seja, santo, né, o separado, quer ficar separado de tudo isso, é discriminado, é visto como louco, é visto como estranho, é visto como radical, é visto como todo tipo de vistos aí negativo. Então a decadência da humanidade ela apenas vai se intensificar com o passar do tempo. E outro traço de demência é achar que um dia isso vai melhorar. Nunca isso vai acontecer.